Eu quero glorificar o Senhor nessa noite, compartilhando com você mais uma vitória que o Senhor me deu. Eu não sei como está a sua vida, mas depois que eu me converti, muita coisa aconteceu. E em todas elas o Senhor me banhou com essa maravilhosa graça e me sustentou. Eu me converti dentro do centro de recuperação no ano de 1995. Eu era usuário de cocaína, crack, maconha, bebida alcoólica, cigarro. Conheci o Senhor lá dentro e lá o Senhor salvou a mim e a minha família. E aí depois eu fui estudar, fui me preparar para o ministério, assumi uma igreja, comecei um trabalho, me casei, tive 2 filhos. E quando tinha 10 anos de casado, o Senhor recolheu minha ex-esposa com 34 anos de idade, com um câncer muito agressivo em estágio avançado de intestino, e já tinha pegado muitos órgãos, já estava numa metástase muito forte. Quando o Senhor a recolheu, sobrou eu, o Isaac com 6 e o Lucas com 4. E por 5 anos e meio eu fui pai e mãe desses meninos, com muito orgulho, muita honra e muita glória. Nunca faltei um culto, nunca deixei de pregar a palavra de Deus, nunca, nem no tempo da doença da minha ex-esposa. Porque acredito que o chamado de Deus, ele deve nos sustentar, é a igreja que deve nos manter de pé. Poderia parar com tudo, menos de estar na presença do Senhor. Passaram-se 5 anos e meio da minha viuvez e o Senhor preparou a minha querida esposa, pastora Claudinha, uma bênção de Deus na minha vida. Eu louvo ao Senhor pela vida dela, que me assumiu como esposa e assumiu meus filhos como filhos dela, assumiu a igreja, e eu louvo a Deus por isso. Quando tudo parecia que estava a brisa soprando mansa, depois que nós tínhamos 3 meses de casado, 2? Faz 3 agora? 4. Se não é eu te lembrar, hein? Com 2 meses de casado, eu fui fazer, estava tudo tranquilo agora, vamos reconstruir a vida, aquela coisa toda, para você entender que muitas vezes Deus está cuidando da gente e não está colocando a gente à prova. Eu fui fazer um exame porque eu estava tendo um sangramento ao evacuar. E acreditava ser um problema mais simples, mas pela idade o médico resolveu pedir alguns exames mais detalhados, e nesse exame foi diagnosticado um adenocarcinoma de reto alto, um tumor no meu reto. Que coisa, né, irmãos? A esposa morreu de câncer, a ex-esposa, e agora o pastor também está com câncer. O que fazer? Parar? Se revoltar? Mas nunca. Minha vida é do Senhor, e um dia que eu entreguei minha vida para Ele, eu fui sincero com Ele. Disse: minha vida é tua, não é mais minha. Não vou viver mais para mim, vou viver para o Senhor. Está nas suas mãos. Um dia todos nós vamos partir, vamos morar com Jesus, sim ou não? Eu não queria te lembrar disso, mas eu preciso lembrar. Um dia todos nós vamos, e nós não sabemos qual é o número da nossa senha, sabe? Tem idade para morrer? Mas uma coisa é certa, nós teremos a eternidade para viver, porque o crente não morre, ele passa da morte para a vida. Não foi fácil ter uma notícia de um diagnóstico desse, mas no entanto, no dia que eu tive a notícia, no outro dia eu estava aqui pregando para os casais. Não vou parar meu ministério. Aquele dia do jantar de casais, quem estava aqui, eu tinha tido a notícia um dia antes, e eu vim pregar. E continuei pregando. E aí, Deus estava cuidando de tudo. Eu lembro que eu não tinha convênio médico, porque as minhas condições não me permitiam ter convênio médico. Pastoreava uma igreja com muito amor e carinho lá no Quarto Centenário, onde moro. E mudamos para o Tatuapé. Quando mudamos para o Tatuapé, depois que a igreja consolidou um pouquinho mais, a igreja, o ano passado, no final do ano passado, está indo para 3 anos, né? Dezembro do ano passado. Está indo para 3 anos essa igreja. Só em dezembro do ano passado a igreja pôde pagar o convênio pastoral.
E aí então eu consegui efetivar o meu convênio médico aqui no Tatuapé. Se tivesse lá no quarto centenário ainda, não teria conseguido, porque as condições financeiras eram bem mais baixas, a arrecadação bem menor. Então o Senhor me trouxe para cá. E quem quis ficar com a gente mesmo de lá está até hoje. Não é? Aqui. Tem gente aqui, tem tantas pessoas. Não é? A Cida, a Jara, a Neidinha, a irmã Helena, olha lá que benção. E mais um monte de gente aí. Olha lá, a Raquel balançando a mão lá, Rogério, enfim. E aí eu consegui pagar o convênio. Interessante que depois que eu paguei o convênio, que eu fiz o meu convênio, a carência era 6 meses. Quando terminou a carência, irmão, no 7º mês eu descobri a situação. Deus estava cuidando de tudo. Se eu tivesse dependendo do SUS, talvez ainda estava aguardando exames pré-operatórios. O convênio me habilitou para fazer as coisas muito rápido, e eu corri atrás. Da descoberta à cirurgia foi só 1 mês e 8 dias. O melhor médico da Intermédica, uma das referências do Einstein, foi quem me operou. O Senhor me colocou na mão de um dos melhores médicos proctologista e trato digestório. Falou: Júlio, nós vamos precisar operar. Existem algumas possibilidades. Tirar e você precisar ficar com uma bolsa reparatória por um tempo e depois reconstruir o trânsito. Ou, depende como está, a gente já faz na hora. Falei: doutor, e a bolsa definitiva? Não, isso é uma chance muito remota. Mas então orei e falei: Deus, o senhor está cuidando de tudo e com certeza o senhor não vai me deixar com bolsa nenhuma. Sai fora, não dá com bolsa. Né? Não. E aí eu entrei para internar, e naquela internação, para cirurgia, eu falei: Deus, a minha vida é tua. O Senhor está no controle de todas as coisas. Fui para o centro cirúrgico, entreguei minha vida ao Senhor. Quando eu acordei da anestesia, eu percebi que o Senhor ainda me queria mais um tempo por aqui. E se o Senhor me quer ainda, eu não vou fazer outra coisa na minha vida, senão continuar pregando a tua palavra. A recuperação começou, o processo começou, e ele me disse: daqui uns 15 dias você já vai estar muito bem. Mas tive um contratempo nesse inteirinho, que um pontinho lá de dentro do intestino abriu e começou a vazar líquido cirúrgico no meu abdômen. E por esse motivo eu precisei ficar com o dreno por um tempo para avaliar se não fosse necessário fazer uma outra cirurgia. Mas nós oramos a Deus e Deus estava cuidando. Não é fácil viver e enfrentar, mas a fé nunca deixou de existir. E há poucos dias atrás, quantos dias, amor? Da última, 15 dias, 16 dias. Eu fui no médico, ele tirou o dreno. Depois de uma tomografia, avaliou, disse: está tudo bem, não tem nada, vamos tirar esse dreno. Tirou o dreno depois de 1 mês, né, Cida? Daquele dreno. Eu falei: doutor, e o meu exame anatomopatológico? Porque a cirurgia que foi feita em mim, foi tirado um pedaço do intestino onde estava o tumor e feito uma anastomose, o nome técnico, uma retosigmoidectomia. Uma anastomose foi feita com grampeamento cirúrgico para aquele intestino fazer de novo o trânsito normal. E aquele pedaço que saiu foi para investigar, para ver se tinha mais células doentes, para dar continuidade num possível tratamento, caso houvesse, aí então fazer algumas quimioterapias. Falou: Júlio, não peguei seu exame anátomo, né? Meu querido filho estava comigo, William, mas nós vamos pegar isso hoje, aguarda na recepção. Aí a moça da recepção pegou e falou: aguarda um pouco, são 10 folhas para imprimir, demora muito, né? E eu sou bem tranquilo, irmão, sou bem paciente, não sou ansioso, nada. A cada barulhinho da impressora que saía, eu queria dar uma pescoçada, né? Aí antes de levar para o médico, eu passei na recepção, fiquei olhando. Aí vi lá, falei para ele: a primeira página está dizendo que não tem nada. Eu falei: moça, posso ver meu exame? Ela: claro. Quando ela me entregou, ela falou: você permite eu levar para o médico primeiro? Eu falei: mas por que me entregou se vai levar para o médico primeiro? Mas é só para mexer com a ansiedade da gente, irmão. Aí levou para o médico e ela entregou.
o exame disse assim para mim: pode pegar, seu Júlio, o médico falou que está tudo bem e não vai precisar nem de quimioterapia mais. Curado para a glória do Senhor. E na quarta, isso foi na terça. Na quarta-feira, aonde eu estava? Aqui, sentado, porque eu não conseguia ficar em pé o tempo todo. Mas eu estava pregando a palavra, sentadinho aqui, porque é para isso que eu fui chamado. E nada vai me parar a não ser a vontade do Pai. Quanto vida o Senhor me der, eu estarei aqui ministrando a palavra para vocês. Que esse testemunho te inspire, te faça, te encoraje a nunca desistir. Abra mão de tudo se for preciso, mas nunca abra mão de Jesus. Nunca abra mão da presença do Senhor. Com essa palavra no coração, em gratidão ao Senhor, quero te convidar a ficar de pé, para juntos participarmos dessa ceia da vitória, dessa ceia da graça, dessa ceia da bênção, da cura e da restauração. Amém?